FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Na minha opinião, a reforma me preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Muito bom dia para você que está conosco aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar Bastidores do Poder. E hoje, gente, que dia que é hoje? Quem me ajuda aí? Hoje é dia 27 de abril, quarta-feira, manhã. Tá legal, né? Não tá tão quente, não tá tão frio, né? Eu trouxe uma blusa aqui pro estúdio. Bom dia, Edson, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia para você, para os nossos companheiros aqui da técnica. Hoje nós teremos só o Leandro, viu? Porque os nossos companheiros, o Leandro e o Renato. Pois é. O Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+. A produção e apresentação hoje estão por minha conta, Rose Guglielminetti, que sou eu, e o Edson Souza. Na mesa de som nós teremos o Leandro e o Renato. Na central técnica, gente, eu vou falar o nome, mas eles estão fantasmas hoje, porque ninguém está aqui no estúdio, viu? O próprio Lucas Pessoa e o Gil Kleber. Na verdade, eles têm que trabalhar e fazer outros horários, então acabam tendo que... Eu fico pensando você numa sessão de tortura, sem colocar a agulha debaixo da sua unha, você já entrega. Você sabe que tinha um advogado da Câmara que ele falava assim: Rose, eu não consigo te entender, você bate nas pessoas com as suas matérias, faz as suas matérias, a gente não consegue te odiar. É mais ou menos isso, viu, Edson? Nós estamos ao vivo também no bandmulti.com.br, nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no Facebook/RB Campinas 857. E você pode participar do programa mandando a sua mensagem para o 97102-1493. 97102-1493. Gente, eu vou pedir um favor para vocês, para não nos ligar aqui. Por quê? Porque acaba atrapalhando, porque eu estou falando, eu tenho que mexer no WhatsApp, eu tenho que mexer nesse negocinho aqui que é onde vocês mandam a mensagem e prestar atenção num monte de coisa, e tem hora que não dá, o Lé com Cré não funciona aqui. Então, se você puder mandar só mensagem por escrita, melhor, ok? Bom, e eu vou passar para o Edson, que eu já dei bom dia para ele está super animado para fazer o programa, ele vai falar muito hoje, mas ele já vai começar apresentando a Duda para dizer qual é o assunto que ela vai falar conosco hoje. Aproveitando então para dar um bom dia para a Duda Carnieto, está sempre participando conosco aqui dos Bastidores do Poder. Se você quiser ver a Duda também, é só você assistir aí o Bora São Paulo, os nossos telejornais, ela está sempre participando, e hoje com um assunto muito importante que é relacionado ao título de eleitor para as pessoas que têm 16 anos, que já podem votar. Duda, bom dia, obrigado mais uma vez por participar aqui dos Bastidores do Poder. Oi, Edson, bom dia para você, para a Rose, para a José, para todo mundo que está acompanhando a gente, né? José de longe, mas está perto também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa campanha que foi lançada para o São Paulo ontem, para disponibilizar os computadores que ficam nas escolas da rede estadual, para que esses alunos que têm de 15 a 18 anos possam tirar o título de eleitor. Isso porque a gente sabe, né, que o voto é obrigatório a partir de 18 anos, mas com 16, 17 anos os jovens já podem votar. E também é importante a gente falar que quem tem 15 anos e faz 16 até a data da eleição, até outubro, também já pode tirar o título de eleitor. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, o motivo dessa campanha é por causa da baixa procura desses jovens para tirar o título de eleitor. Por exemplo, entre janeiro e março deste ano, a procura por esse documento para poder votar foi a menor desde a eleição de 2004. Mas esse cenário não está ruim só no estado. Aqui em Campinas, por exemplo, a gente tem os dados do Sistema Estadual de Análise de Dados, são 26.576 adolescentes que têm entre 16 e 17 anos, então poderiam votar nas próximas eleições. Mas, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, só 4.658 tiraram esse título. Isso quer dizer
são 17,5%. Esse número realmente é muito baixo. Em relação a essa campanha, a ideia é que desde a pandemia, né, desde o ano passado, você não precise mais num cartório eleitoral para tirar o título de eleitor. Você pode fazer isso pela internet, é super fácil, você acessa o site do Tribunal Superior Eleitoral e lá então você consegue fazer o pedido. E aí, então, eles vão disponibilizar para esses alunos para que façam esse pedido, né, do título de eleitor pelo computador da escola. No dia 3 de maio está previsto um dia D de tiragem de título de eleitor nessas escolas estaduais, mas desde hoje, então, já está funcionando, já está liberado. Quem quiser tirar o título dentro das escolas da rede municipal, os alunos que tiverem esse interesse já podem fazer esse pedido. Aí, a gente lembra, né, que o prazo para tirar o título de eleitor é na semana que vem, no dia 4 de maio. Esse prazo não vale só para quem quer emitir o título pela primeira vez, mas para quem precisa pedir uma transferência no local de votação, alterar, né, dados pessoais, ou até pedir a revisão, quem não votou nas últimas eleições, está com alguma pendência, teve inscrição cancelada, dá para fazer tudo isso pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. Por causa da pandemia, essa foi uma facilidade que veio aí, então, através da internet. Eu quero fazer uma pergunta para você, Duda, vou fazer para a Rose também. Eu estava discutindo esse assunto em casa essa semana. A impressão que eu tenho é que muitas pessoas só vão votar porque é obrigatório, senão elas não iriam de jeito nenhum. Qual que é a sensação que você tem, Duda? Infelizmente, é isso mesmo. Edson, eu acho que as pessoas estão deixando um pouquinho de lado esse ato de cidadania, né? Tentando deixar um pouco a vida me levar, e não é bem assim que funciona. A gente precisa, né, se posicionar, a gente precisa escolher um candidato, outro candidato, para que a gente possa tentar melhorar de alguma forma de acordo com o que a gente acredita, né? E por isso, esse incentivo principalmente para os jovens, que estão começando aí a ter esse contato com a vida política, a ter esse contato com a cidadania em si, e que precisam exercer a cidadania através do voto. Então, essa campanha realmente é para estimular esses jovens que têm a possibilidade do voto, não é obrigatório, como a gente disse, né, é uma possibilidade, mas que já podem e devem exercer a cidadania desde cedo, né? Pois é, eu já comento isso aqui depois desse comentário do Edson, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta para a Duda, não sei se ela vai conseguir me responder, Duda. Você sabe me dizer a causa, você acha que é o desencanto mesmo com a política? Porque nós tivemos recentemente no Lollapalooza os artistas que se apresentaram nos palcos do Lollapalooza incentivando os jovens a tirarem o título de eleitor justamente, claro, para votar no presidente Lula. Não precisamos falar que alguns falaram o nome do Lula, outros não, mas basicamente foi isso. E aí a direita, que ali do lado do presidente Jair Bolsonaro, também acabou entrando na onda, fez uma campanha, principalmente nas redes sociais, para pedir para os jovens que votam na direita para também tirarem os títulos de eleitores para poder exercer esse direito da cidadania que eles têm. Será que é falta de envolvimento da política, ou os jovens não estão ligados mesmo, não estão ligados, obviamente se é envolvimento, eles não estão ligados, ou é desencanto, Duda? Olha, Rose, pelo pouco que a gente conversou com os mais novos, né, com esses adolescentes, eu percebo que, por um lado, é um desencanto. Muitos falaram pra gente que não aguentam essa briga entre direita e esquerda, que para eles isso, como se eles não tivessem parte, entendeu? Eu tive a sensação de que eles estão deixando realmente, exatamente isso, deixando a vida me levar, e o que acontecer com o país, tá bom, eu vou reclamar de qualquer jeito, mas eu não quero tomar uma decisão para tentar uma mudança. Então, eu acho que tem esse lado sim, inclusive, como você, não só lá no festival, mas muitos atores, cantores que estão fazendo campanhas, né, no Instagram, inclusive, nas redes sociais, pedindo para que as pessoas tirem o título de eleitor para que possam votar, e mesmo assim o número ainda está baixo. A gente sabe, né, quanto esses famosos influenciam na vida dos jovens, principalmente, mas mesmo assim não está funcionando. O que eu sinto, pelo pouco que eu conversei com eles, é exatamente isso. Eu não quero me envolver, eu não sei direito o que eu quero, é realmente uma falta de interesse, sendo que, né, o voto deles com certeza vai fazer muita diferença.
Mas assim, é incrível porque quando a gente vai para as redes sociais, e principalmente no TikTok, quando tem as dancinhas, aquela coisa toda, né? O quanto que eles acabam reproduzindo esse comportamento. Estou falando dos jovens, os adultos, todo mundo. Todo mundo. Mas quando você fala de política, como eles não querem se envolver, eu tenho a impressão, agora comentando aí o que o Edson colocou, eu tenho a impressão que é um pouco de desencanto, pouco não, bastante de desencanto, principalmente pelos maus exemplos dos políticos brasileiros envolvidos com corrupção, porque tudo que vem e que se fala sobre política é sempre alguém roubando, é alguém metendo a mão no dinheiro público, é alguém pegando o dinheiro da educação, são pessoas sendo presas. Então você não tem bons exemplos, porque o que acontece? Criança e jovem, gente, eles seguem exemplos. Claro. E se você não tem bons exemplos, eles não vão querer se envolver com esse assunto. Só que eu sou de uma geração que, eu não sei você, Edson, a Duda não, porque ela é novinha, mas eu me envolvi com DCE, eu me envolvi com os grêmios escolares, então eu sempre fui uma pessoa que me envolvi com as questões políticas e de questões sociais desde muito pequena. E eu não consigo entender como esses jovens de hoje, eles são tão apolíticos. Ou eles participam da política nas redes sociais e tão somente, mas ter que ir tirar o título de eleitor, parar o tempo deles, depois ter que ir votar, é como se isso não fizesse parte da vida deles, né, Duda? Exatamente. A impressão que a gente tem é isso mesmo. E como se eles não tivessem, né, esse dever como cidadão, como se eles não quisessem participar disso. Deixa lá, tá bom assim, vamos ver o que acontece. E a gente percebe, Rose, em coisas mínimas. Por exemplo, em escolas mesmo, em faculdades, tá difícil a gente ver uma pessoa que se preocupa, como você disse aí, de participar de grêmios escolares, representante de classe, que queira mudar. A gente vê, por exemplo, em prédios, alguém que lute, né, por uma mudança. Eu vou falar com o síndico sobre isso, uma melhoria disso. Dá a impressão que é uma coisa generalizada, que as pessoas são realmente desencantadas com política. Pode ser, sim, pelo que você está falando em relação a ter exemplos ruins ultimamente, só ver, né, matérias aí e outras notificações de pessoas sendo presas, roubando, desviando dinheiro. Talvez seja isso mesmo, que até os adultos estejam sofrendo e está só refletindo mais e mais e mais nos mais novos, né? Tá certo, Duda, muito obrigada pela tua participação. Tomara que essa campanha, né, surta resultado, tenha efeito positivo e que muitos jovens decidam tirar o título e exercer esse direito, que é assim, gente, você poder ir para as urnas, escolher o teu candidato e decidir, esse eu quero e esse eu não quero, é algo que nós precisamos valorizar, porque numa ditadura você não pode fazer isso, você tem que engolir o sujeito que está lá e vai ficando por anos e anos, e se o regime é bom, se é ruim, bom, ditadura é ruim de qualquer forma, mas você tem que engolir o sujeito. Se você for contrário, você é preso. Olha o que está acontecendo na Rússia, olha o que está acontecendo em todos os lugares em que tem ditadura. Obviamente ali na Rússia você diz que não é uma ditadura, né? Mas quando você tem os opositores indo para as ruas para poder falar contra o Vladimir Putin, você é preso, eles são presos ou envenenados, como nós vimos no último adversário dele. Some do mapa. Na China você não pode falar o que você quiser. Em qualquer outro lugar que tenha ditadura, você precisa ficar quieto, e quando você fala, você é punido, quando você se coloca contra esse regime. Então, viver no Brasil, poder escolher o teu candidato, ir para as urnas, depois de nós vivermos os tempos de chumbos aqui no Brasil, na década de 60, é algo que é para se valorizar. Agora eu fico assim muito, mas muito decepcionada, porque eu entendo que os jovens são eles que são o futuro da nação. São jovens que vão para as faculdades, que vão decidir o que eles querem desse país, que vão se envolver com as questões sociais, e quando nós vemos jovens tão desinteressados, eu temo pelo futuro desse país, entendeu? Duda, muito obrigada, viu? Muito obrigada a vocês, uma honra estar aqui, e realmente a nossa intenção é estimular esses jovens, por isso, né, a gente está falando aqui, inclusive vai fazer uma matéria também.
espero que dê certo, né, Rose? Tá certo. Muito obrigada, viu, Duda? Você sabe, Rose, você usou uma palavra aí, você falou de Grêmio estudantil, eu escrevi até uma palavra aqui que eu queria falar um pouco mais a respeito dessa palavra com você. Mas depois, no meio do caminho, eu mudei, porque você falou de liderança, e quando você é um estudante, você participa de um Grêmio, você consegue ver em algumas pessoas que se destacam uma liderança. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise de referência. Sim. Referência, nós não temos referência. A própria terceira via, eu já falei isso aqui, espero que os ouvintes me perdoem o fato de ser repetitivo, mas essa história de terceira via, a gente está buscando, a maioria está buscando numa terceira via, porque você não quer, não porque a terceira via é melhor, mas é porque você não quer o número 1 ou o número 2, entendeu? Você não tem uma referência. Você fala assim, eu vou votar porque eu sou obrigado, se eu não for eu tenho que justificar. Agora eu estou lá diante da urna, o que eu faço? Então eu vou votar no 3 porque eu não quero o 1 nem o 2, não tem uma referência. Na verdade, eu acho que nós vivemos uma crise aqui de representatividade no Brasil, né? Nós saímos da ditadura, voltamos à redemocratização, aí foi escolhido, né, o Collor, que foi o primeiro presidente, claro, eleito, porque aí nós tivemos o avô do ex-governador do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, o Neves lá, como ele chama? Tancredo Neves, né? Depois nós tivemos o Sarney. Mas aí você vê então com o país vivendo, né, esses novos presidentes eleitos aí, nós tivemos o Collor, que foi caçado por corrupção, que foi uma decepção depois assim de tantos anos. Aí você tem um presidente caçado, depois nós tivemos o Fernando Henrique Cardoso, o próprio Itamar Franco. Nós tivemos o Lula, e o Fernando Henrique Cardoso, gostando ou não, ele fez uma gestão que ele conseguiu implodir com a inflação, que vivia corroendo, né, as nossas economias. Eu me lembro que nós íamos para o supermercado com meu pai, e ia todo mundo junto com 3 carrinhos, porque a gente fazia um estoque de compra para poder, porque senão o salário do meu pai não dava para comprar comida para aquele monte de filho que tinha, entendeu? Então a gente tinha que comprar com estoque para poder não correr o salário. Aí veio, né, o Fernando Henrique, conseguiu estabilizar a economia. Depois nós tivemos o presidente Lula, que era uma esperança, muita gente rejeitou porque vinha do sindicalismo, mas aí ele mudou, fez a carta para o povo brasileiro, havia uma esperança, fez um bom governo, os ouvintes gostando ou não do que eu estou falando. No primeiro mandato, eu acho que o Lula fez um bom governo, conseguiu fazer com que pessoas comprassem carro, tivessem acesso a comida. Na parte de educação, muitos pobres tiveram acesso a faculdades com o ProUni, com o próprio financiamento. A história da dívida externa, a gente ouvia falar de FMI o tempo inteiro. Isso, acabou, né? Só que o que aconteceu? O PT nos decepcionou com a corrupção. Né? E aí depois veio a Dilma e nós vimos ali a corrupção esgarçando o nosso país. Quando você vem, né, denuncia um monte de gente preso, o Bolsonaro foi o candidato eleito ano passado com essa onda antipetista, com as pessoas que ficaram desencantados com o PT, dizendo, olha, não tem jeito. Eu nunca, e quem quiser pode procurar aqui nos arquivos da Rádio Bandeirantes, eu nunca achei o Bolsonaro longe do centrão, eu nunca achei o Bolsonaro um cara acima de qualquer suspeita. Sempre disse, ele é do baixo clero, ele vive no Congresso há 28 anos, nunca fez diferença. Isso na época da campanha, eu falava isso. Mas temos que respeitar, o povo brasileiro quis o Bolsonaro. E agora estamos com o Bolsonaro. O que nós tivemos? Nós tivemos um retrocesso na questão da corrupção, e aí você junta todos os políticos, Centrão, PT, o Bolsonaro, todo mundo. O Moro virou um sujeito que todo mundo está dizendo que ele perseguiu o Bolsonaro, que tinha intenção política, os petistas acabando com ele. Eu ainda continuo. Ontem o Marcos Andrade, que já apresentou esse programa, ele falou, Rose, você ainda continua gostando do Moro? Ideologicamente, eu ainda estou tentando entender quem é o Moro, mas eu gostei do Moro enquanto juiz, eu gostei do Moro quando denunciou a corrupção. E o que você percebe, Edson, é que os bolsonaristas que tanto usaram o Moro na campanha eleitoral, o próprio Bolsonaro usou, foram eles que chutaram o Moro, e agora o Moro, que vai estar aqui em Campinas amanhã, viu, gente? O Moro vem aqui para Campinas amanhã. Ele provavelmente não vai ser candidato a nada, nem a deputado, que ele fez a mudança para a União Brasil,
o próprio grupo do União Brasil defenestrou o Moro, não quis o Moro. Então você percebe que o que nós vivemos com a Lava Jato foi a reprodução da Operação Mãos Limpas da Itália. Foi a mesma novela, o mesmo script. Vem um juiz, denuncia todo mundo, prende todo mundo. Esse juiz depois, ele e os promotores viram os réus, a corrupção volta a existir no país e você elege quem você quer. É exatamente a mesma coisa. Vou perguntar no ar o que eu perguntei para você ontem. Quando a minha neta Carolina for fazer um trabalho na faculdade, ela tem 7 anos hoje, e ela for pesquisar sobre a Operação Lava Jato, ela vai encontrar o que nos livros de história? Pois é, eu espero que ela encontre as duas coisas, porque eu acho que a história não pode ser escondida, né? Eu acho que tem que mostrar o início da Lava Jato, prendendo os políticos corruptos, mostrando, né, toda essa corrupção, mas que também possa trazer aquela questão quando o Moro foi colocado sob suspeita em relação ao envolvimento dele com a promotoria, porque o que se coloca hoje é que não houve autonomia e o Moro não se distanciou dos fatos, porque o que se fala é que um juiz tem que se distanciar dos fatos pelos quais ele irá julgar. E quando ele conversa muito com os promotores, como ficou claro naquelas mensagens que foram interceptadas e que vazaram, ele teria perdido ali a sua isonomia, né, vamos dizer assim, a sua independência. E por isso ele foi julgado. Porque, gente, todas as ações que foram canceladas não foram por mérito. Ninguém está dizendo que não houve roubo, que ninguém... até porque, qual é o empresário que devolveria bilhões para os cofres públicos se ele não tivesse roubado? Primeiro que se ele não tivesse roubado, ele não teria esse dinheiro. As ações foram canceladas por questões jurídicas, de processos, questões processuais, né? Então, gostando ou não do Moro ou não, para mim ele fez um trabalho que precisava o Brasil passar a limpo. Mas, infelizmente, o Brasil voltou a ser um país em que vale a pena você participar da corrupção, né? E falando, Edson, já de terceira via, né? Ontem, gente, teve uma reunião com os dirigentes do MDB, União Brasil, PSDB e Cidadania, que são os partidos que se uniram para poder tentar lançar um nome até o dia 18 de maio para ser o candidato a presidente da República. Adivinha, pessoal, o que aconteceu? Não teve acordo. Eles não conseguiram decidir absolutamente nada. E aí o que aconteceu depois dessa reunião? Há uma possibilidade, inclusive, de implodir essa terceira via, essa parceria entre esses 4 partidos, cada um lançar o seu partido, ou eles irem até para o lado do Ciro Gomes. Quem queria para o lado do Ciro Gomes? Mais o Bivar, o Luciano Bivar, que está no União Brasil, partido pelo qual o Moro se candidatou recentemente e que pode, inclusive, lançar o nome do Ciro Gomes. E o Ciro Gomes só decidiu conversar com essa terceira via, com esse bloco, porque o Moro não é mais candidato a presidente da República, porque ele entende que o Moro, o Ciro Gomes fala isso, que o Moro é um pilantra, é um cara que aproveitou da lei para poder fazer a onda, para fazer política, e que acabou denunciando muita gente sem prova, o que eu não concordo, eu acho que teve provas e as pessoas foram ali condenadas. Enfim, Edson, mais uma vez nós teremos essa terceira via que não vai acontecer, Edson, pelo que eu estou vendo. É como se fosse um globo lá da Mega Sena que você coloca os nomes lá e fica torcendo para sair o nome ali, mas não tem isso. Não tem. A única coisa que me incomoda, uma das coisas que me incomoda nesse país, Rose, no ano de 1999, eu comprei um carro no sistema de leasing. Comprei um carro popular, sistema de leasing. E aí o dólar começou a disparar, eu atrasei a primeira parcela, a segunda, a terceira, eu fui ao banco negociar. E falei assim, olha, eu quero que vocês peguem essas 3 parcelas atrasadas, joguem para o final do financiamento e continuo pagando. O cara falou, não. Para começar a conversar com você tem que pagar essas 3 atrasadas. Bom, eu não tinha condição de pagar uma, óbvio que eu não paguei as 3. Um dia eu estou chegando do trabalho em casa, chegou um oficial de justiça junto comigo e levou o carro embora. Então, quer dizer, a impressão, o que eu quero dizer é que as coisas existem para nós
que somos pobres, que somos mortais. A lei existe pra gente. A lei existe pra gente, mas não existe. Então, agora, Rose, vou usar você como exemplo, que você é minha colega, você sabe. Vamos supor, Rose, que eu fique sabendo que você roubou 12 milhões. Aí você devolve 6 milhões e fica tudo bem. Pois é, você continua rico, né, filho? Poxa! Onde é que está o senso nisso, entendeu? Então, por isso que eu quero voltar naquela questão de referência. O povo está cansado, Rose. O povo está cansado, pois é, mas de onde que nós vamos buscar essas referências? Se você tem, nós abrimos o programa. Gente, nós não queremos que ninguém fique depressivo aqui não, tá? Não é isso, a nossa intenção não é essa, nós queremos que nós tenhamos esperança. Mas se nós abrimos o programa mostrando que os jovens não querem exercer um direito que foi conquistado para eles com muitas prisões, com muita gente na rua, com muita luta. Não querem tirar o título de eleitor e votar. Aí você tem os representantes que nós viemos aí, o próprio PT, que era a grande esperança, né, que surgiu de um país, de um partido de base, das ruas, virou no que virou. Aí nós temos um novo que veio dizendo que seria um partido completamente diferente. Eu não vi diferença. O Paulo Gaspar nos ouve, eu sei que ele nos ouve, porque ele ouve o programa todo dia. Mas assim, eu até entendo que você tem políticos ali dentro do Novo tentando fazer diferente, mas a primeira grande crise que o Novo viveu foi justamente na hora que o político chegou em Brasília e ele teve que se haver vendo aquela questão dos benefícios que são pagos, ele tem que tirar dinheiro do bolso dele para poder pagar as próprias despesas, porque o Novo é assim, olha, não vou usar isso, não vou usar aquilo, não vou usar assessor, não vou usar auxílio moradia, nós somos um partido diferente. Quando os políticos que foram eleitos pelo Novo perceberam isso, já entraram em crise, porque teriam que tirar dinheiro do bolso para poder fazer a própria gestão política. Eu entrevistei aqui o Alexis Fontaine, que é o deputado federal por Campinas, que foi o primeiro que questionou. Ele falou, eu estou pagando do meu bolso. Então precisa ter aí, quem seria, Edson? Esses políticos que são políticos de fibra, que não vão roubar, que não vão usar o cargo, né, para poder ficar rico. O que nós estamos vendo aqui em Campinas? Vereador envolvido com essa questão do Campo Grande, da ocupação da APA. Rachadinha. Ou seja, rachadinha em Campinas, que o Ministério Público está investigando. Ou seja, o vereador, ele coloca o assessor para ganhar 12 mil e ele fica com 8, devolve 4 para o assessor e ainda diz assim, olha, ele está ganhando bem, porque senão ele estaria ganhando salário mínimo. E o cara, isso é roubo. Então, qual que é a referência que você tem? Então eu acho, o pastor Aguiar, que é o pastor da Central, eu gosto de uma frase que ele fala, da Igreja do Nazareno Central, ele diz assim, quando os bons não ocupam os espaços, eles deixam esse espaço vago para os ruins ocuparem. E eu concordo com ele nessa frase, quando você que é honesto, quando você que quer um Brasil melhor, quando você que está lutando por ter uma educação de qualidade para o teu filho, ou pensando no teu neto, ou pensando até na tua geração futura, você não se envolve, aquele que é pilantra, aquele que quer se enriquecer, ele vai se envolver e vai comprar um voto com uma cesta básica. E vai ocupar o espaço. E vai ocupar o espaço, entendeu? É isso que acontece. Eu, por exemplo, né, às vezes a gente que está há muito tempo na política, às vezes você recebe alguns convites até para você trabalhar na política, né? Eu, por exemplo, morro de medo de me envolver com a política porque eu não tenho fé no povo. Eu falo, cara, não dá para você dizer que esse prefeito vai ser honesto, que esse deputado vai ser honesto. De repente, aí você vai ter que fazer concessões. Concessões. Né? E aí você fala, não vou me envolver com essas pessoas, eu não quero. Vou continuar ganhando menos, vou continuar tendo que acordar às 6 horas da manhã, trabalhar até às 9 da noite para poder pagar as suas despesas, mas pelo menos você bota a tua cabeça no travesseiro e você fica em paz. Mas eu também não sei se isso também não é covardia da nossa parte, entendeu? Então, assim, eu queria até que os nossos ouvintes participassem conosco, né, dessa falta de referência, né, o que está acontecendo, e isso a gente vê em tudo, não só na política, viu, nós vemos falta de referência dentro da igreja, e igrejas todas, nós vemos falta de referência dentro das famílias, nós vemos falta de referência nos nossos ambientes corporativos, nós vemos falta de, e quando eu falo falta de referência, gente, é gente de caráter, é honestidade, é você ser uma pessoa com integridade. Isso é na sociedade.
sociedade está doente, viu, o Edson? Que horror, gente. Nós vamos para o intervalo. Antes de você chamar o intervalo, deixa eu mandar um abraço aqui para o reverendo Aguiar, porque ele tem uma frase que eu gosto muito. Eu acho que é por isso também que eu não... Meu pai queria que eu fosse candidato a vereador, eu nunca fui. E ele diz assim, boi preto só anda com boi preto. É verdade, ele tem essa frase mesmo. Olha, o Juarez de Paula, depois eu vou participar, vou tentar falar com todos os ouvintes hoje, mas ele diz assim, gente, Rose e Edson, os jovens não são bobos, um candidato é louco e o outro é ladrão. Vamos escolher isso, né? Pois é, Juarez, a coisa está difícil. Bom, a gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho e você fica aí conosco. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Uma grávida linda e feliz em busca da nova moradia. Achou uma perto da academia, mas o andar alto deu medo. E o vizinho toca bateria. Criança tem que dormir cedo. Essa, a mãe mora perto, tem a sala na medida certa. Mas de noite é um deserto e a garagem é descoberta. Mas um corretor da Prado encontrou a P que resolveu. Sabe o que aconteceu? As árvores do bairro deram flores bem quando o bebê nasceu. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. Derby Campineiro 203, Guarani e Ponte Preta no Estádio Brinco de Ouro. Dia 8 de maio, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro. Uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. A história, os confrontos, os gols, os números, tudo sobre o grande clássico. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. impactoprimecampinas.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Pneu Aro 13 a partir de R$ 239,90. Aro 14 a partir de R$ 269,90. Promoção de abril. Na troca de 2 ou 4 pneus, cortesia. Alinhamento e revisão de suspensão e freio. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Campinas.impactoprime.com.br. Veja as promoções. Pensou pneu? Pensou impacto. Com escola e família juntas, muda tudo. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento. E para incentivar isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação em Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E as tropas russas estão intensificando a sua ofensiva no sul e leste da Ucrânia, mas enfrentam forte resistência ao atacar as regiões central e oeste do país, disseram autoridades ucranianas. Isso ocorre, inclusive, quando as forças russas assumiram controle da Câmara Municipal de Kherson, semanas depois de ocupar pela primeira vez a cidade do sul da Ucrânia. A Rússia também anunciou que vai realizar um referendo pedindo às pessoas que aprovem a independência de uma nova entidade chamada República Popular de Kherson. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chamou a medida de referendo falso, dizendo que os civis já mostraram a sua atitude em relação aos ocupantes ao protestar em cidades ocupadas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou que há um risco considerável de um conflito armado se espalhar além da Ucrânia e acusou a OTAN
de se envolver em uma guerra por procuração. Ele, inclusive, foi questionado na televisão estatal russa sobre as perspectivas da Terceira Guerra Mundial. E sua resposta marca uma escalada dizendo que o perigo é sério e também real. Ele diz que a OTAN, em essência, está engajada em uma guerra com a Rússia por meio de um procurador e está armando esse procurador. Guerra significa guerra. Além disso, os Estados Unidos estão realizando negociações de defesa focadas na Ucrânia em sua base aérea de Ramstein, na Alemanha, onde a ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, anunciou que Berlim vai entregar tanques antiaéreos à Ucrânia. E Elon Musk vai ser o novo proprietário do Twitter. Ele, inclusive, anunciou que espera agora que até os meus piores críticos permaneçam no Twitter, porque é isso que significa liberdade de expressão. Muitas pessoas, na verdade, estão se perguntando se Musk planeja restaurar a conta do ex-presidente Donald Trump, que foi suspensa no início do ano passado por violar as políticas do Twitter contra incitar a violência após o motim do Capitólio. Tal movimento pode ter ramificações significativas para as próximas eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos em 2024. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 10h37 e nós estamos de volta no segundo tempo. Bom, nós temos 4 tempos no programa Bastidores do Poder, então esse é só o segundo tempo e você vai ficar conosco aí, não vai nos abandonar. Eles não deixam a gente ficar mais, né? Por favor, né? Nós estamos esperando o nosso entrevistado se conectar conosco aqui para a gente poder fazer a entrevista, então eu vou um pouquinho com os ouvintes e depois a gente volta para os assuntos, que eu tenho bastante assuntos. Bom, o nosso ouvinte aqui, o Pitágoras, ele diz o seguinte: nós estamos vivendo algo surreal, e onde, se você for evangélico, é proibido de votar no Lula. É como se você pudesse perder a sua salvação. Bom, enfim, é uma loucura. O que ele está colocando é que quem não é bolsonarista dentro do ambiente evangélico, ele como que chama aquilo, Edson, quando você está apostatando da fé, como se você fosse um herege. Um herege, essa é a palavra que eu queria, um herege. A coisa está bem difícil, eu te entendo, viu? E aí, ele pergunta se nós vamos comentar algo do Jardim Bassoli. Eu não vou comentar, porque eu recebi ontem à noite um vídeo de uma vereadora aqui de Campinas mostrando alguma coisa que aconteceu no Bassoli e eu não consegui ver ainda. Então, eu me comprometo a assistir o vídeo, fazer a matéria, e eu comento isso amanhã, pode ser? E ele está dizendo que ele tirou o título dele com 16 anos e que ele saiu para as ruas para poder protestar contra a corrupção na época do governo do Fernando Collor, né? E hoje o país está de ponta cabeça, gasolina caríssima, preço dos alimentos nas alturas, e todo mundo acha que está a maior maravilha e que ninguém não quer nem sequer votar. É isso, Pitágoras, a situação está bem complicada. Bom, e quem já está conosco é o advogado Léo Carvalho. Ele vai falar conosco sobre a questão, né, do impacto mesmo do fechamento da China, porque eu vou colocar guerra entre aspas, que a China começou a viver nas últimas semanas por conta da nova variante da Covid-19, em que ela está isolando parte da população em vários distritos, cidades lá da China. Hoje, antes de eu falar bom dia para o nosso convidado, eu estava vendo uns vídeos da China de chineses brigando entre si, porque eles estão enlouquecidos, eles não podem, tem gente que já está ficando há mais de 30 dias dentro de casa, então as empresas não podem ir para casa. Não pode ir para casa, né, por conta do Covid, da campanha Covid-0. E com isso, gente, nós vamos sofrer impactos na própria economia de todos os países, porque a China é um grande consumidor dos nossos produtos e também um exportador de produtos, né? E quem vai falar conosco, então, é o Léo Carvalho. Léo, tá certo o jeito que eu tô falando teu nome? É o Larry. Bom dia para você. Bom dia, tudo bem? Tá correto, é Larry, sim. Seria Larry se fosse em francês, mas no meu caso especificamente é inglês mesmo, eu tenho uma dupla cidadania, eu sou americano também. Ah, perfeito.
Então tá bom. Bem-vindo ao Bastidores do Poder. E uma das coisas, primeiro eu queria que você contasse pra gente quais são os reflexos aí nas relações comerciais com essa nova onda da China, prendendo, entre aspas, todo mundo dentro de casa, e como que o comércio acaba sendo impactado por isso. A gente vai especificamente falar sobre o comércio marítimo, que é onde é a tua especialidade, mas de forma geral, como que isso está se dando em todo o globo? Com certeza, isso tem impactado e vai continuar impactando o bolso do brasileiro, né? Tecnicamente todo mundo vai sentir isso. E isso, a situação na China vem diante de um cenário já muito complicado para o comércio global e para o transporte marítimo. Por que eu falo muito complicado? A gente está diante aí também do conflito Ucrânia-Rússia, que impactou bastante, aumentou muito o preço de commodities, aumentou muito o preço de trigo, barril de petróleo, soja deu uma subida de preço, enfim, até proteína animal está subindo de preço por causa que os animais dependem de ração que é derivado de trigo ou soja. Então a gente já vem de um cenário de alta dos preços de alimentos, né? Uma questão de sanções que tem dificultado a importação de fertilizantes para o agronegócio brasileiro, que inclusive colocou a ONU a declarar uma situação quase que de insegurança alimentar, já com risco de no final desse ano, começo do próximo, já não tem alimento suficiente, porque pensa-se que a quantidade de produção de alimentos deve cair no decorrer desse ano por causa da falta de fertilizantes a nível global, que a Rússia é um dos maiores exportadores de fertilizantes, e aí a gente entra em uma situação agora com a China. E o que está acontecendo? Óbvio, está tendo toda essa questão de lockdown, as pessoas estão ficando em casa, mas o grande problema para o comércio global é o fato do governo chinês estar colocando os portos em lockdown. Então os portos, a maioria dos grandes portos chineses estão fechados. E como é que isso impacta? Se você for ver qualquer mapa hoje que mostre a localização de navios, como o Marine Traffic, o Vessel Finders e outros, você vai ver uma quantidade enorme de navios boiando perto dos portos chineses. O que acontece? Como os portos lá estão em lockdown e a China é um grande player no comércio global, tanto de exportação de produtos como importação de commodities, a China importa muito commodities porque ela depende muito, a segurança alimentar do povo dela depende muito das importações, principalmente de soja aqui do Brasil, e minério também de ferro ela importa muito da Austrália e de outros países. Então o que acontece? Esses navios estão boiando, e isso é bastante complicado para o setor do transporte marítimo. Por quê? A gente tem uma frota média aí de 10 mil navios global. Então, quando a gente pega navio e deixa navio boiando muito tempo, são navios que estão, o que a gente chama tecnicamente tonelagem fora do mercado, né? São navios boiando que não estão fazendo frete, estão fazendo viagens cada vez mais demoradas, cada vez mais longas, passando 30, 40, 50 dias para atracar e descarregar a carga que ele está. Isso, consequentemente, impacta diretamente no preço do frete. Então, o que a gente já tem visto é o aumento do frete de forma exponencial por causa do problema na China, né? A sistemática de falta de containers que a gente sofreu em 2020 já retorna também a situação, né? E pior, a questão do lockdown hoje dos portos chineses está, inclusive, bem pior do que 2020. Então, 2020 sofremos muito, 2021 sofremos bastante, com crise de desabastecimento, quebra aí de supply chain global, realmente empresas que antes estavam acostumadas sempre a importar seus insumos, importar produtos para revenda, tendo dificuldade para conseguir, devido ao mercado chinês estar com problema de falta de container, etc. E isso tudo volta agora, né? Quando toda a conversa de pandemia, agora que a gente está finalmente tentando sair desse cenário pandêmico, toda essa discussão volta, toda essa crise no supply chain global retorna, né? Então, é uma situação extremamente delicada. A gente deve vir a sofrer desabastecimento de produtos importados da China, né? Insumos, chips, isso tudo deve voltar a ficar difícil. Por quê? Porque todo esse tempo que os portos chineses estão ficando em lockdown, ele começa a fazer um represamento de carga. Você não consegue importar nem exportar de porto chinês, e os navios que estão lá estão chegando cada vez mais navios. Então, para você, até quando os portos chineses retornarem à atividade 100%,
é uma questão de 3 a 4 meses para normalizar a fila dos navios que lá estão boiando, né, para conseguir voltar com... Nossa, isso significa que todo o comércio caiu, né? Ele caiu, o nosso entrevistado caiu. Bom, enquanto o nosso entrevistado tenta se reconectar, eu vou conectar conosco aqui o Gustavo Gimenez, que já está conosco. Gente, ele já faz parte dessa bancada aqui, né? Bom dia, Gustavo, tudo bem com você? Oi, Rose, bom dia para você, bom dia também ao Edson, a todos que nos acompanham. E que você nos traz hoje? Olha, hoje nós trazemos um destaque importante, que foi um trabalho da Polícia Civil, especificamente ali do Departamento Estadual de Investigação Criminal, o DEIC, e fica ali em São Paulo, né? Hoje em dia a gente tem as DEICs, né, que são as divisões especializadas, e nesse caso foi o DEIC mesmo, que é o departamento por meio da Delegacia ali de Patrimônio. O que acontece? A gente noticia com frequência roubo de trator, roubo de maquinário, e aparentemente para muita gente pode parecer aquele roubo de galinha, sem importância. Não, acontece um roubo ali, um roubo aqui, não é nada tão valioso. Mas, na verdade, o que a polícia percebeu? Que por trás desses roubos e desses furtos havia um esquema muito grande. Com frequência, esses criminosos chegam nos espaços, colocam terror ali nas pessoas, em ambientes não só fazendas grandes, como sítios pequenos, chegam, colocam um terror, mantém as pessoas ali em determinado momento até que conseguem levar esse maquinário, esse trator. A polícia então conseguiu localizar uma parte da quadrilha, chegou ali em Guariba e lá foi em 2 endereços, em uma chácara e também em um galpão. No galpão, 3 pessoas estavam lá, foram presas em flagrante. Na chácara também foi encontrado maquinário. Era lá, inclusive, que eles tiravam as placas, tiravam também informações, né, que pudessem identificar essas máquinas e esses tratores. Depois disso, os policiais também foram para Sumaré, encontraram ali o homem apontado como responsável desse esquema criminoso, responsável por esse esquema criminoso. Agora a polícia vai seguir com as investigações, tentando ver se tem mais gente aí por trás desses crimes, né? Se tem aí outras pessoas. Agora, o que chamou a atenção é que o rapaz ali, o que é apontado como responsável, ele falou para a polícia que, de forma informal, né, que todo o material era de fato furtado, roubado e depois encaminhado para o Paraná, para Goiás, Mato Grosso, Acre e também Minas Gerais. Ou seja, ele fazia uma distribuição para regiões importantes aqui e que é do Brasil. Agronegócio, inclusive. É isso que eu ia te perguntar, para onde que iriam essas máquinas? Porque quando você tem um roubo de carro, de veículos, você tem muito, vai para o desmanche para poder sustentar esse mercado aí de peças, né? Agora eu fiquei pensando no maquinário. Para você roubar uma máquina de agricultura, ela é muito grande, um trator e tal. Então, eles já roubam provavelmente com um comprador, com o mercado que vai assumir. E esses estados que você colocou são estados importantes do agronegócio. Será que é para isso mesmo? Até porque eu não entendo nada de roubo, mas assim, os ladrões estão falando do valor agregado. Eu estava conversando com o Gustavo, um pouco antes do programa, e estava dizendo para ele, olha, está terminando a AgriShow, mais uma AgriShow em Ribeirão Preto, e eu até disse para ele, o camarada compra um trator, você sabe em quanto tempo o camarada financia o trator? Em 7 anos. É muito caro. É muito caro. Por isso que as pessoas, os ladrões, estão se despertando para esse novo nicho, vamos dizer assim, que é o roubo de máquinas, né, Gustavo? Exatamente, impressiona, né? Eles vão, de fato, para esse mercado. E aqui na região, eu já acompanhei diversos casos do tipo. Teve um recente que eles até foram esconder naquela fazenda que fica em frente ao CNPq. Exatamente, aqui em Campinas. E levaram ali, esconderam, claro que a polícia encontrou porque as máquinas hoje já estão com localizador. E é importante chamar atenção para isso, que isso ajuda a polícia também. O pessoal paga mais para colocar localizador e encontrar o material, porque ele sabe que, enfim, acontece com frequência. Aquele menorzinho, né, que a gente chama de mini empilhadeira, né, o famoso Bobcat, entre outros materiais aí, são sempre utilizados pelos criminosos e aí já com o destino certo, né? São encaminhados aí para essas regiões. Vale sempre lembrar, inclusive, que quem compra comete também o crime de receptação. Verdade. Gustavo, muito obrigada. E, gente, nós vamos voltar para o nosso entrevistado, porque nós estamos na era da tecnologia, fazemos entrevistas online
E, obviamente, a internet, de vez em quando, ou quase sempre, nos deixa na mão. E que está de volta conosco aqui o Léo Carvalho. Nós estamos falando sobre essa questão da China, do lockdown na China, e como que isso reflete, principalmente na exportação de produtos da China para cá e de cá para lá, e como que isso reflete não só nas relações China-Brasil, mas também nas relações globais com outros países. E o Léo estava dizendo que nós podemos viver um desabastecimento, porque para poder normalizar a entrega dos produtos ali no Porto Chinês vai demorar de 3 a 4 meses. É isso, né, Léo? Isso, exatamente. Então, todo aquele cenário que vivemos lá em 2020, de crise de abastecimento, o problema de não encontrar produtos em prateleiras, produtos subindo com inflação também, devem retornar. Na grande realidade, apenas em ver os números da inflação do último mês, você já consegue ver que a inflação retorna por dois grandes motivos: desabastecimento, encarecimento das commodities por causa do conflito Ucrânia e Rússia, e agora aumento exponencial do valor do frete marítimo também, né? Então isso vai pesar sem dúvida alguma no bolso brasileiro. Você disse que para solucionar a questão do frete, da descarga, vamos assim dizer, não sei se essa é a palavra correta, dos navios na China deve demorar de 3 a 4 meses. Como que está a situação dos portos brasileiros em relação a esses navios? Ou eles conseguem chegar aqui ou nem chegaram aqui? Como que está essa situação? Vamos lá, esses navios ainda nem chegaram aqui em grande maioria porque eles não estão conseguindo nem atracar. Falei, então, grande fila, muitos portos chineses estão em completo lockdown, fechados. Então, muitos navios estão lá boiando sem conseguir atracar para conseguir receber carga ou descarregar a carga que eles estão, né, a bordo. Como é que estão os portos brasileiros, né? E aí está a grande questão. Como essa tonelagem fica muito tempo boiando, cria um represamento de carga, ele termina por romper o supply chain. Só para você ter noção, grande maioria dos terminais de containers aqui no Brasil, antes conseguiam cumprir a janela de atracação, ou seja, eles estipulavam um cronograma de tal data, vai chegar tal navio e vai atracar tal horas. Eles já tinham um estudo muito bem cronometrado, muito bem coordenado. Antes da pandemia, isso era cumprido à risca aí de 80% a 90% do que estava coordenado era cumprido, e os navios chegavam na data estipulada para poder atracar naquele terminal, né, principalmente terminal de containers. E o que acontece? Com o advento da pandemia, e hoje, falando hoje, a grande maioria dos terminais aqui no Brasil, infelizmente, não estão conseguindo cumprir 30% da programação. Por quê? Os navios simplesmente não estão chegando na data que deveriam chegar. E consequência da questão do lockdown na China, não é assim? Infelizmente está tendo um represamento de carga, como eu falei, as viagens dos navios estão ficando cada vez mais demoradas, porque eles estão tendo que esperar por mais tempo no porto para atracar ou desatracar. Né? Eu já vou passar para o Edson fazer uma pergunta, mas antes disso eu vou fazer mais uma para você. O fato de nós estarmos vivenciando esse problema nos portos é uma oportunidade para o transporte aéreo, para os aviões, e isso aumentaria? Bom, eu diria que pode sim ser realmente uma oportunidade, mas o grande problema é que avião ele tem uma capacidade de tonelagem transportada muito inferior de um navio. E mais do que isso, o custo do transporte aéreo também é bem superior. Então, muitas vezes só se viabiliza o transporte aéreo, mercadoria extremamente perecível, ou então mercadoria com bastante valor agregado, ou mercadoria que não tem um peso muito grande. Então, quando a gente pensa em commodities, é praticamente completamente descartável a utilização de transporte aéreo por causa principalmente do peso. Né? Realmente você tem um ganho em escala no transporte marítimo. Né? As embarcações transportam um maior volume, óbvio, são mais lentas, mas em compensação o valor do frete é bem inferior.
O Larry, a minha filha Karen trabalha com comércio exterior e eles estavam falando exatamente a respeito disso, né? Você faz no comércio exterior a interface lá entre o importador e a pessoa que está precisando da carga, e você não consegue estabelecer prazos justamente porque o navio não chega. Se ele chega, ele não atraca. É uma coisa terrível. Agora, o Larry, se você fosse o Vladimir Putin, você torceria para que a Rússia ganhasse logo essa guerra, ou você torceria para que a União Europeia se ferrasse de vez para que a Rússia pudesse dominar? Porque eu vou dizer o seguinte para você, a Rússia agora acabou de cortar o fornecimento de gás para a Polônia e para a Bulgária. Ela está usando os argumentos que ela tem. A China, por exemplo, torce para quem nessa história? Torce para a Rússia ou torce para a União Europeia? Bom, é extremamente complicado, né? Porque a China é um grande exportador, então o mercado europeu é muito forte para ela. Então, a Europa ficando ruim economicamente é extremamente ruim para a China, não deixa de ser. Mas é uma situação extremamente complicada, né? Efetivamente, hoje as economias estão cada vez mais intricadas e dependentes uma da outra, né? Tanto que você vê que as sanções são impostas como forma de tentar prejudicar ou coibir ou ter uma sanção econômica à Rússia, mas de forma reflexa, ela termina refletindo em várias outras economias, né? A gente vê isso muito bem na questão do fertilizante. Todos os países da América Latina estão sofrendo bastante, todos os grandes produtores do agronegócio estão sofrendo bastante com essa sanção. E assim, o que a gente tem visto é exatamente isso. Você tenta sancionar a Rússia, porém vamos dizer assim, países inocentes, países que não estão envolvidos na guerra, no conflito, terminam tendo um impacto econômico também. Agora, o que resta para a indústria e para o agronegócio nessa situação de crise? É esperar ou tem estratégias que você como advogado desse setor orienta para os seus clientes para que eles possam tentar trazer esses produtos de uma outra forma, ou não existe mesmo nenhuma estratégia e vai ser o desabastecimento dos produtos e aí o brasileiro vai ter isso, vai se envolver com isso, que vai ser o aumento de preço nos produtos? Bom, o aumento de preço dos produtos é algo que não tem, vamos dizer assim, saída a curto prazo. Por que eu falo que não tem saída a curto prazo? As commodities são estabelecidas por preço internacional, né, bolsa internacional. Uhum. Então, o que acontece? Se você tem menos trigo no mercado, menos milho no mercado, porque o mercado da Ucrânia e da Rússia são extremamente produtores dessas duas commodities, você tem uma menor oferta do produto, porém a demanda continua a mesma. Então, você tem alta do preço. E isso impacta exatamente na alta do preço aqui, até do milho produzido no Brasil. Porque, como eu falei, o preço de commodities é um preço único, não é um preço global. Então, assim, a alta do preço das commodities é algo inevitável. Qual que é a saída para o agronegócio? Na verdade, a gente tem uma a curto prazo, porém a gente continua sendo bastante impactado, eu vou explicar já, e uma saída a médio e longo prazo. E a gente tem visto que o governo federal tem tentado essas duas opções, né? A curto prazo, a ministra Tereza Cristina correu lá para o Canadá, assim como começaram as sanções. O Canadá é um grande produtor de fertilizante, assim como a Rússia, e foi tentar assegurar fertilizante para o Brasil. A gente tem visto nas últimas semanas chegando também embarcações com fertilizante ainda da Rússia, chegaram, salvo engano, 28 embarcações, e o que o mercado tem feito é tentado reduzir a quantidade de fertilizantes no plantio, né? E aí que está um pouco do problema, porque a redução do fertilizante no plantio vai resultar em uma menor safra. E a menor safra é o que pode pôr em risco a segurança alimentar, como a ONU já está avisando, e alguns órgãos, o próprio Peru já declarou lá estado de calamidade, que eles estão sem fertilizante para fazer qualquer tipo de plantio. E a médio e longo prazo, a saída que a gente tem é o Brasil tentar ser um país menos dependente de fertilizante. Hoje o Brasil depende de 80% do fertilizante importado. E aí já começa-se um debate no Congresso Nacional de como reduzir a dependência do Brasil do fertilizante. E fala-se de liberar áreas até então proibidas, áreas indígenas, etc.,
para a extração do potássio, fertilizante, né? Mas, enfim, começa-se agora uma nova discussão de como vamos tornar o Brasil dependente do fertilizante importado, né? Então a gente tem essas duas vertentes a curto prazo, de como tentar solucionar, e a médio e longo prazo de como deixarmos de ser tão dependentes. Ô, Léo, agora a preocupação que existe também, eu entendi isso que você está dizendo, mas, por exemplo, você consegue interromper alguns processos, né? Por exemplo, você pode impedir um navio de sair, ou impedir que ele chegue, você pode impedir que a carga seja descarregada. Agora, uma vez que a semente é lançada na terra, você não pode impedir o crescimento. Quer dizer, é praticamente um beco sem saída, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, a gente tem uma janela para poder fazer plantio, né? A gente precisa de fertilizante para essa janela. Ainda bem que o Brasil estava abastecido de fertilizante, mas a preocupação é para o segundo semestre e primeiro semestre de 2023, né? Então, assim, e aqui fica a dúvida também, porque o grande problema são as sanções, né? E quando a gente olha o histórico de conflito da Rússia, a Rússia invadiu a Crimeia em 2014 e várias sanções foram impostas, né? E até hoje essas sanções estão em vigor. Então, por que eu digo isso? Porque muita gente acha que acabou o conflito Ucrânia-Rússia, está tudo resolvido. Não é, porque a tendência é que as sanções continuem. E o que está prejudicando o agronegócio são as sanções. Entendeu? Então é algo complicado. Tá certo. Olha, eu quero agradecer o Léo por ter tirado esse tempinho para falar conosco. Muito obrigada, viu? E assim, obviamente o que você trouxe nos preocupa, mas precisamos falar disso, não tem jeito. E realmente, acho que umas 4 semanas atrás, nós falamos aqui no programa sobre o alerta, né, da ONU em relação ao desabastecimento e o risco de segurança alimentar para o mundo, que pode faltar comida. É muito séria essa situação. Muito obrigada, viu? De nada, sempre um prazer poder falar com vocês e um abraço a todos que estão nos assistindo aí de casa também. Um forte abraço. Abraço para você, gente. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2022. Nesta quarta-feira, o Guarani vai enfrentar o Criciúma às 21 horas no Estádio Brinco de Ouro. E às 21h30, a Ponte Preta vai encarar o Vasco da Gama no Estádio São Januário, Rio de Janeiro. Jogos da quarta rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Ela é toda colorida, ele curte mais madeira. Ela quer varanda florida, ele faz questão de churrasqueira. Ela adora bossa nova, ele rock pauleira. Ela quer um gato, ele tem um Fox Paulistinha. Ela dorme tarde, ele acorda de manhãzinha. Ela vai de salada, ele de cerveja geladinha. Mas tudo se resolveu com a ajuda da Prado. Compraram 2 APs, lado a lado. Até o gatinho ficou aliviado. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. A primeira radionovela produzida no país foi Em Busca da Felicidade, transmitida de 1941 a 1943 pela Rádio Nacional. Mas a radionovela mais famosa foi O Direito de Nascer, escrita pelo cubano Félix Cañé. Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina? Confesso que a sua amiga é uma criatura adorável. Estreou dia 8 de janeiro de 1951 e fez o Brasil chorar ao longo dos seus 260 capítulos. A rica Maria Helena engravidava de Alfredo Martins, mas decidia entregar o bebê para a empregada Dolores. A Rádio Nacional passou a receber vários enxovais de bebê das ouvintes que acreditavam que o bebê fosse de verdade. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado.
Dia 30 de abril, sábado, será o dia D da vacinação contra a gripe e o sarampo. Serão vacinados contra a gripe idosos com 60 anos ou mais e contra a gripe e o sarampo, trabalhadores da saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. Vá até o posto de vacinação e leve sua caderneta. Movimento Vacina Brasil é mais proteção para todos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Com escola e família juntas, muda tudo. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento. E para incentivar isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação em Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Caixa Econômica Federal paga hoje, dia 27, a parcela de abril do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social, o NIS, de final 8. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos 10 últimos dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre datas, pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em 2 aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o Programa Social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Atualmente, 17 milhões e meio de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões foram incluídas. O Auxílio Gás também é pago hoje às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, com o NIS final 8. O benefício segue o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 11 horas e 7 minutos e nós estamos de volta com Bastidores do Poder. Gente, estava ouvindo aqui o comercial e a história das rádios novelas. E eu comentei, o direito de nascer. Eu comentei com ela, falei, imagina isso, eu não consigo imaginar, porque eu já peguei o audiovisual. Mas eu me lembrei de uma situação, Edson, que uma vez eu fui cobrir um evento político e tinha uma pessoa que me ouvia no rádio, né? E aí eu cheguei lá para cobrir essa matéria, para fazer essa matéria. Ele veio para mim e falou assim: você é a Rose? Eu falei, sou eu. Mas ele ficou tão decepcionado, gente, porque ele falou assim para mim, mas ele foi tão assim natural. Ele falou assim: eu achei que você fosse um mulherão. E porque, gente, eu tenho 1,55 m, eu sou pequenininha, né? E ele ficou tão decepcionado, eu dei risada, porque ele imaginava uma mulher poderosa, grandona, altona, mas isso na fantasia dele, né? Então as rádios novelas é mais ou menos isso, o personagem vai criando, né, as suas fantasias em relação à voz que ele está ouvindo, e ele acha que aquilo é real, né? Mas ele ficou muito decepcionado comigo. Eu sou muito ouvinte de rádio. Nessa época eu ouvia também o Silvio Santos na rádio, né? E tinha um programa chamava Histórias que o Povo Conta, Histórias de Fantasma. E tinha hora que eu não saía nem de perto do rádio, de medo de você abrir a porta e o fantasma. Era impressionante o imaginário, né? Do que simbolismo, você cria uma simbologia daquilo que você está ouvindo, né? Eu tinha muito medo. Nossa, Histórias que o Povo Conta. Bom, e vamos voltar aqui para nossa realidade, né? Sem fantasia. A Rússia, gente, interrompeu. Que também está assustadora, né? Tá. A Rússia interrompeu o fornecimento de gás para a Polônia e a Bulgária, e os governantes, tanto da Polônia quanto da Bulgária, estão entendendo que isso é uma retaliação da parte da Rússia em razão das sanções internacionais devido à invasão da Ucrânia. Ontem, alguns países acabaram se reunindo e dizendo que eles vão enviar armas para a Ucrânia. 24 horas depois, a Rússia anunciou isso. E qual que é a exigência? Para continuar comprando esse gás, esses países têm que pagar em rublo, que é a moeda Rússia. E segundo a Rússia,
tanto a Polônia quanto a Bulgária rejeitaram porque não quiseram se submeter a essa exigência. O ministro, né, de energia da Bulgária, o Alexander Nikolov, ele disse que a Rússia está descumprindo os acordos legais e que isso vai acabar chegando nos tribunais da justiça, mas está usando esse fornecimento como uma arma política e econômica na guerra atual. Já o presidente da Polônia, o Andrzej Duda, ele disse que tem certeza, né, que é uma ação legal e que uma ação legal será tomada contra a Rússia porque está descumprindo o contrato. Já a líder da nação europeia, ela definiu a medida da Rússia como chantagem. E ela disse que o corte, né, desse gás não vai prejudicar, porque a Europa já estava, a União Europeia já estava preparada, já prevendo que o Vladimir Putin poderia tomar uma atitude como essa, então tem um estoque e os outros países vão tentar abastecer esses dois países. Lembrando, gente, que tanto a Polônia quanto a Bulgária, eles são, eu vou chamar países satélites, né, que saíram de quando era aquela União Soviética, era aquele monte, aquele ajuntamento de países, quando houve ali, né, o desfalecimento, esses países se tornaram independentes. Mas tanto a Bulgária quanto a Polônia já fazem parte da OTAN e fazem parte da União Europeia. A preocupação, além de Polônia e Bulgária, tem os outros países, como você citou ali também, né? Romênia, Hungria e todo mundo. Mas o que eu acho, Rose, que eu estou preocupado é que está todo mundo. Sabe quando você tem uma gaiola assim com um passarinho e você coloca um pedacinho de pão para ver se ele vai bicar ou se ele não vai? Eu acho que está acontecendo isso. Outro dia, o primeiro-ministro britânico foi fazer uma visita de surpresa lá para a Ucrânia, né? O Boris Johnson foi lá. Então, para testar, eu acho que essa agora é uma fase de testes, para ver até onde vai, como que a Rússia responde a essas investidas. Eu estou preocupado. E eu não consigo ver um fim nisso, as pessoas que continuam morrendo. O Ian Boechat, que é o repórter da Band lá no front, mostra as pessoas morando em estações de metrô. É incrível, né? Incrível uma pessoa morar em estação de metrô. São mais de 5 milhões de pessoas que saíram da Ucrânia. Eu não vejo saída. Que deixaram. Você imagina, Edson, você acordar com uma guerra e você ter que deixar a tua casa, né? E muitos dividiram a família, porque os homens saíram os filhos e as mulheres. Então, assim, é uma coisa, gente, é uma situação, é um horror da guerra. Porque às vezes a gente acha que o horror da guerra é só quem morre, não quem vive, quem tem que deixar a sua casa, mudar a sua nação, tudo isso, deixar teu país, deixar a tua família, tudo isso é dor que traz. Claro que a morte é terrível. Eu acho assim, olha, eu condeno muito essa história do Vladimir Putin ter invadido a Ucrânia, né? Claro que tem ali, gente, tem todos os argumentos, né? Mas eu acho que guerra é sempre o último recurso que deve acontecer. Bom, além do que ele deve estar fazendo muita coisa por birra agora, né? Agora sim. E aí, gente, nós vamos voltar falando de guerra, né? Nós vivemos uma guerra aqui no Brasil entre o Bolsonaro e o STF, mas quem ontem, né, acabou aí entrando de novo, que ele já está nas manchetes, Daniel Silveira, que debochou do uso da tornozeleira eletrônica. Quando ele colocou a tornozeleira, ele já meio que deu indício de que o aparelho sofreria um apagão, entre aspas, intencional. Ele disse que na casa dele, onde ele morava, tinha alguns pontos escuros que poderiam não ter conexão, tal, mas aí ele ficou, pelo menos nesse período que ele foi obrigado a colocar a tornozeleira, ele ficou 27 dias em que não funcionou, ou seja, a justiça não sabe para onde ele foi, o que ele fez, aquela coisa toda, ou seja, ele descumpriu deliberadamente o uso da tornozeleira, e ontem ele tirou a tornozeleira sem que a justiça retirasse, foi para a Câmara sem a tornozeleira, porque ele falou que recebeu o indulto do presidente, apesar de que esse indulto é em cima de um processo que ainda não transitou em julgado. E ele debochou. Então, Edson, o que você achou disso?
Tem uns caras que são eu imagino assim, como é, o cara debocha mesmo. Ele não debochou da torneira eletrônica, nem do STF, tá debochando da gente, né? Eu fico preocupado com isso. Como eu já falei aqui no início do programa, tem hora que a justiça parece que ela só existe para quem é pobre, para quem tem menos posse, para quem não tem voz para brigar, para quem não tem dinheiro. Porque um camarada desse, vai, xinga todo mundo, é para usar máscara, não usa, é para vacinar, ele não vacina, é para usar torneira, tornozeleira eletrônica, ele não usa. O cara tá debochando da gente. É isso. E ninguém faz nada, não acontece nada. Esse país está virando uma piada, gente. E com isso nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Uma grávida linda e feliz em busca da nova moradia. Achou uma perto da academia, mas o andar alto deu medo. E o vizinho toca bateria. Criança tem que dormir cedo. Essa, a mãe mora perto, tem a sala na medida certa. Mas de noite é um deserto e a garagem é descoberta. Mas um corretor da Prado encontrou a P que resolveu. Sabe o que aconteceu? As árvores do bairro deram flores bem quando o bebê nasceu. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. Derby Campineiro 203, Guarani e Ponte Preta no Estádio Brinco de Ouro. Dia 8 de maio, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro. Uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. A história, os confrontos, os gols, os números, tudo sobre o grande clássico. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. impactoprimecampinas.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Água de coco quadrado 1 litro, R$4,39. Creme de cebola quinino 65 gramas, R$1,79. Desinfetante IP BAC 500 ml, R$2,49. Papel higiênico fofinho 8 rolos, R$5,29. Ofertas válidas até dia 2 de maio. Confira Iga Atacado também em Sorocaba. Acesse iga.com.br. Com escola e família juntas, muda tudo. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento. E para incentivar isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação em Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 11 horas e 18 minutos, nós entramos agora no último tempo, no último momento aqui do Bastidores do Poder, e claro que agora nós vamos dar o protagonismo para os nossos ouvintes, porque senão eu não vou ganhar almoço grátis aqui, entendeu? Então todo mundo tem que... Eu vou ler aqui as participações. Bom, o Roger Edson, ele está dizendo que a radionovela era o podcast das pessoas com mais de 60 anos. Verdade, né? Porque o povo gostava, né? Mas olha, o Edson era novinho e assistia, não a novela, mas assistia essa história dos fantasmas, do terror. Histórias que o povo conta. Pois é. Na Rádio Nacional. Olha, deixa eu ver aqui, quem está participando conosco é a Maria Pedrina. Ela está dizendo assim: Rose, os jovens não têm opções para votar. Infelizmente, não tem nada de maturidade. Mas o único incentivo para eles com a falta de orientação familiar. O Brasil só mostra danças falando de
Eu vou ler o que ela escreveu, tá, gente? Mas bundinhas. E como essa não tem cérebro, eles ficam sem referências de educação, o que seria importante. Nossa realidade está triste. Então, eu acho que eles não têm capacidade de votar. Então, o nosso ouvinte está dizendo que não é maturidade, mas uma falta de formação dos nossos jovens, né? Bom, aí nós temos aqui, deixa eu ver aqui, o nosso ouvinte, deixa eu ver quem é, o Tandy Negrão, dizendo: Rose, o Brasil como ele é. O ex-ministro da educação, que é um pastor, nem deveria estar armado, pois quem tem Deus no coração e prega a palavra de Deus, nem arma deve ter. Disparou acidentalmente no aeroporto. Eu imagino se fosse um negro e a polícia iria matá-lo primeiro e depois ver o que aconteceu. Eu concordo com o Tandy Negrão em relação a esse pastor, mas a primeira coisa que eu fiz, e a gente não comentou, eu tinha até colocado desde ontem para a gente comentar essa história e nós não conseguimos. Bom, gente, o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, estava voltando de Brasília para São Paulo, hoje é quarta-feira, na última segunda-feira, e ele tem arma, e ele teria declarado, né, essa arma, mas ele, quando foi despachar, ele tentou, desarmar, né, e acabou atirando ali, a arma acabou sofrendo um acidente e atirou, pegou na maletinha da arma e feriu uma funcionária da Gol, mas de forma leve. Eu achei um absurdo. Eu acho um absurdo um pastor ter arma. E aí eu estou falando como integrante desse meio. E aí eu concordo com o Tandy Negrão, não tem que ter arma. Mas assim, e eu concordo com o Tandy que se fosse um negro, um pobre, que tivesse acontecido isso, teria morrido. Mas como era um ministro, não aconteceu nada. Gente, eu não estou defendendo aqui o assassinato do ministro. Mas eu achei um absurdo essa história do ministro, que agora a Polícia Federal está investigando. Ele disse que foi um acidente e essa coisa toda. Ministro da Educação, né? Tá bom, aí tem muita coisa para explicar. Lembrando, né, que ele está envolvido aí com essa história dos pastores que receberiam propina para poder liberar verbas do Ministério da Educação, do FNDE, para algumas prefeituras. Ele vai ter que explicar muito bem isso. Tive o desprazer de trabalhar com o Milton Ribeiro aqui em Campinas, numa produtora. Ele vinha de Santos para cá, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Santos, ele vinha para cá na segunda-feira e ia embora na terça. E administrava uma produtora aqui. Tive o desprazer de trabalhar com esse senhor. Desprazer. Então não vou nem perguntar. Não estou falando do pastor, estou falando da pessoa. Vixe, meu Deus. Bom, a Sandra Causo, ela está dizendo que falam tanto da anistia que o Bolsonaro deu para o deputado e o Lula não deu anistia a um assassino italiano. Ninguém questionou. Não, na época questionamos sim, do Battisti, né? Mas nós questionamos e falamos que era um absurdo isso, né? E o Lula só foi beneficiado porque o STF foi o maior parte indicado por ele, para você ver como a justiça e a injustiça é parcial. Agora, os jovens que vão para as universidades estaduais e federais são todos doutrinados pela esquerda. O que será do nosso futuro? Olha, eu acho assim, Sandra, existe sim uma grande maioria de jovens que são mais ligados à esquerda nas universidades. Mas eu não acho que isso seja um problema, você ser de esquerda ou você ser de direita. O que nós não podemos ser é ser extremistas, gente. As pessoas têm o direito de defender a ideologia que elas querem, né? Achar que só vale aquilo que você acredita, o que você pratica, né? Não acho que seja isso, não. Então, vamos lá. Deixa eu procurar. Gente, eu vou tentando enrolando vocês aqui, porque eu vou tentando achar aqui os nossos ouvintes para poder pegar os nomes, porque nem sempre eles colocam, eu tenho que entrar lá no número do telefone. O Claudinei, ele está dizendo que tem um bom número de jovens inteligentes que não votam em ex-presidiário. Eu não acho legal isso, viu, Claudinei? Eu acho que o eleitor, ele precisa tirar o voto, ele precisa se posicionar, nem que for para não votar ou votando, mas ele tem que se posicionar, né? Olha, o Fernando do Parque Cidade, ele diz que tem vereador em Campinas que ganhou as eleições prometendo por água em todas as casas na comunidade do Parque Cidade. Só que até agora só fizeram infraestrutura
e provavelmente estão esperando na próxima eleição para chegar água. Eu nem sabia, Fernando, que o Parque Cidade não tinha água. Preciso até ver isso. Porque eu achava que todos os bairros em Campinas já chegava água. Precisa ver qual é a parte. Na verdade, são 4 Parques Cidade. Tem Parque Cidade 1, 2, 3 e 4. Lá pertinho do Matão, lá, já quase divisa com Sumaré. Então precisa verificar qual é a parte. Agora tem uma parte não regularizada lá que realmente não tem água. Ele deve estar se referindo a essa parte não regularizada. Olha, a Regina Rondelli, ela está dizendo, Edson, que ela viveu uma situação muito parecida com você, só que ela, diferentemente de você tinha pago só 3 parcelas, você atrasou 3 parcelas, né? Eu não sei quanto que você pagou, mas ela pagou mais de 50% do carro com leasing. Eu paguei bastante. Ah, você também pagou, então a situação lá pelo meio, lá pelo meio. Ah, então a situação é muito parecida. E ficou com prestações atrasadas devido ao dólar ter subido demais. E aí, um dia, o oficial de justiça bateu na porta dela e levou o carro. Um advogado, na época, não conseguiu recuperar. Ela está lembrando que aquele dia ela ficou muito entristecida, porque ela se acha, e ela disse que ela é uma pessoa muito honesta e que ela só deixou de pagar porque realmente o dólar subiu. E ela perdeu, né, Edson, que investiu assim como você, Rose, né? Um caso triste. Eu tinha comprado um radinho, sabe, daqueles rádios que que toca-fita, né, tudo. E a única coisa que eu consegui tirar como lembrança, outro dia eu joguei fora porque é uma lembrança muito triste, aquela frente que você tirava porque antigamente se saía de carro, para as pessoas não roubar o seu carro, você tirava a frente do rádio. Como eu sou antigo, né? Eu consegui fazer isso, só tirei isso. O Edson levou tudo. O oficial foi embora, colocou o carro no guincho e foi embora. Meu Deus, muito triste. Olha, o Digão Telim está dizendo assim, o Edson viveu o que muitos brasileiros viveram, prejudicados com aquela história do resíduo do leasing. Isso mesmo. Na mesma época, meu pai acabou de pagar o leasing e descobriu que tinha quase o valor de outro carro no tal resíduo. Exatamente. Foi uma besteira muito grande. Uma besteira muito grande. Que você comprava, na hora que você comprava, era um preço legal, mas aí o leasing era ajustado pelo dólar. O dólar disparava, aumentava a sua prestação. E aí você tinha que... Aí você tinha que pagar o valor. Como hoje, por exemplo, às vezes o dólar estava R$3. Então, uma coisa é você ter R$200 multiplicado por 3. Daqui a pouco o dólar sobe para 5, 200 por 5 já são R$1.000. Então, isso disparou e a gente não conseguia pagar de jeito nenhum. Foi uma quebradeira geral. Nossa. Eu entrei nessa, infelizmente. Olha, e o Digão, ele está dizendo assim, por que a administração municipal não age na transparência com relação ao poupa-tempo digital no passe municipal? Lá é somente um posto de agendamento, onde a população não consegue executar nenhum serviço. Eu achei que você conseguisse ali, eu vou até ver isso direito, Digão. Eu sei que é um posto digital, mas que você vai lá e através do meio digital você consegue obter acessos a alguns serviços. Mas se você foi isso que eu entendi, foi isso que foi anunciado pra gente. Mas se você está dizendo que é só agendamento, eu acho que agendamento você não precisa ir para um poupa-tempo digital, claro você pode fazer o agendamento da sua casa, né? Mas você tem alguns serviços que são oferecidos lá de forma digital. O Wagner está falando, Rose, leia minhas participações, vou ler agora, Wagner. Ele disse assim, quando surgiu o assunto das áreas irregulares no Campo Grande, eu acredito que vocês irão se lembrar que eu apostava a minha vida que, embora o assunto fosse denunciado, não iria dar em nada. Depois de ouvir os representantes das APAs ontem, eu fiquei com certeza de que isso vai acontecer. Depois de ouvir o entrevistado ontem dizendo que a vontade política prevalece sobre as leis nestas situações, a mim aquilo soou como um salvo-conduto para ocupações ilegais. Anotem, depois me cobrem. Isso não vai dar em nada. Mesmo o secretário falando de pulmões cheios que isso não iria acontecer. E ele também está dando parabéns para a prefeitura pelo incentivo às feiras noturnas na cidade. Mas ele vai deixar um alerta e uma sugestão. Não basta apenas incentivar as feiras dos locais onde se realizam. A feira na Praça da Vila Padre Anchieta é ótima, porém a praça está praticamente sem iluminação alguma. Então você vai prestigiar o evento, diz ele, leva a família e dá de cara com uma praça lotada de pessoas usando drogas. Até havia uma viatura da Guarda Municipal, inclusive com um cão, mas se limitavam a olhar apenas a situação. Triste. Ele está pedindo para eu fazer chegar ao vereador
aos vereadores Zé Carlos e o Eduardo Magoga, e também ao prefeito. Vou falar assim, viu? Vou passar isso para eles e vou pedir para eles ficarem com uma atenção. Wagner. A feira da Vila Castelo Branco é boa, viu? Foi de quarta-feira. Aliás, é hoje. Você mora lá? Eu moro lá pertinho, dia de comprar pastel. Então a janta hoje é pastel. Ah, é? Eu não me permito comer pastel, viu? Mas uma vez só na vida. Edson, não dá, porque, né? Pelo amor de Deus. A gente sofre na academia, entendeu? Um pastelzinho? Não. Então você não vai trazer nunca pastel pra ela, tô entendendo isso. Não, eu até como, mas se eu puder evitar, eu passo a minha vez, entendeu? Tá bom. O Digão tá falando sobre os serviços do Detran. Eu vou ver, Digão, para você, tá bom? Porque eu realmente não sei, mas é legal, eu vou dar uma olhada nisso. Quem mais está aqui? Bom, o Edivaldo, ele está dizendo assim, Rose, o senhor Lula defende tudo isso em suas falas, graças a Deus, vai perder no primeiro turno. Acho que vai dar um migué que está cansado, que está doente. E ele está dizendo assim, a terceira via que eu ouvi falar, Rose, pode até ter uma surpresa aí. O vampirão do Temer está querendo participar das eleições. Tá falando que ele está se movimentando, viu, Edivaldo? Pode ser que você tenha razão. Tô dando conselho para o presidente. Mas eu não acho que o Lula vai desistir não, Edivaldo. Não vai dar de migué não. Eu acho que ele vai até o final. Inclusive, o Lula vai estar aqui em Campinas, quinta-feira que vem, na Unicamp. Ele escolheu Campinas como o primeiro evento dele aberto com o público, porque até então estava com agenda controlada, com entrada controlada ou em locais fechados. E Campinas vai ser a primeira cidade que ele vem aqui com o evento público. Ele escolheu a Unicamp. E com isso, nós iremos embora e voltaremos amanhã com muito mais para você. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.